Olá, bom dia! O Vida Saúde deste sábado está começando. No programa de hoje a gente fala sobre os cuidados que se deve ter para evitar a contaminação pelo bisfenol A. Presente em alguns produtos de plástico, ele pode causar danos à saúde. Conheça a auriculoterapia, uma técnica chinesa que trata e diagnostica doenças e desequilíbrios através de pontos específicos nas orelhas. E ainda tem lição de vida. Eu fui conversar com um grupo de tenistas cadeirantes que contam suas histórias de superação. E a receita de hoje é uma tapioca com frutas vermelhas, uma delícia de dar água na boca. Não saia daí que o Vida e Saúde quer te ajudar a ter mais qualidade de vida. Aquecer alimentos em recipientes plásticos no micro-ondas, tomar chá ou café em copinhos como estes. São hábitos comuns no dia a dia de muitas pessoas, só que a maioria não sabe é que com essas atitudes você pode estar colocando a sua saúde em risco. É que em produtos de plástico feitos de policarbonato e no revestimento interno de latas de alumínio está presente o bisfenol A. Ele funciona como um desregulador endócrino que interfere no funcionamento do organismo. A contaminação acontece com mudanças de temperatura ou por embalagens danificadas. Gismar, em quais outras situações a gente pode estar ingerindo bisfenol? Existem outros modos de ingestão, como por exemplo panelas antiaderentes riscadas, papel filme, embalagens plásticas quando em contato com o calor ou o congelamento. É importante que se observe que eles não devem fazer alteração de temperatura. Então, se for usar, que use para alimentos secos, frutas, sementes, mas que não seja congelado nem esquentado no micro-ondas. Enlatados também é uma fonte, principalmente quando amassados. Se alerta em outra situação, garrafinha de água dentro do carro, que muita gente costuma fazer isso, né? Isso, deixa lá durante o dia e depois à noite bebe. Então, a gente chama isso de um caldo de bisfenol, porque no calor existe porque no calor existe a migração da molécula de bisfenol para a água e depois a gente frio não vai mais perceber. Um exemplo bem bacana são aquelas squeezes de água que as pessoas usam na academia. É uma forma prática de carregar água, porém, quando você compra novinha, você percebe que tem um gosto de plástico. Esse gosto de plástico já é uma contaminação muito grande, então é bom evitar o consumo de garrafinha de água, né? Principalmente se você alterar a temperatura, e as squeezes de academia também. Explica pra gente na prática como acontece essa migração para dentro do corpo. Então, o bisfenol das embalagens em contato com o alimento, principalmente nessas mudanças de temperatura, ácido ou calor ou coisas muito gordurosas, tipo molho de tomate, molho caseiro, ele faz uma troca com o alimento e quando a gente ingere também essa molécula. Que malefícios o bisfenol pode trazer para a nossa saúde? O bisfenol, ele entra no organismo e ele age como um desregulador endócrino, alterando principalmente as taxas de estrógeno, testosterona e os hormônios tireoidianos, tanto em adultos, crianças, homens ou mulheres. Existem estudos em ratos mostrando aumento de células tumorais, o maior ganho de peso de células adiposas, e tem estudos muito bacanas também mostrando a alteração do pâncreas, fazendo com que a pessoa tenha maior desenvolvimento, maior risco de ter o diabetes do tipo 2. O bisfenol causaria também a infertilidade? Assim, é uma das hipóteses que, claro, o estresse, tem fatores ambientais importantes e genéticos relacionados à infertilidade. Mas o bisfenol tem sido mostrado nos estudos, principalmente em ratos, que ele alteraria pela questão do estrógeno e testosterona no homem e na mulher, teria relação sim com essa má formação das células reprodutivas, prejudicando ainda mais as pessoas que têm esse quadro de infertilidade ou podendo aumentar o número de pessoas com essa alteração. E qual seria a relação do bisfenol com a obesidade? Então, assim como o aumento do bisfenol no sangue, ele pode aumentar o ganho de peso, muitas pessoas que não sabem ou têm dificuldade de emagrecer e não entendem o motivo, ele pode estar sendo desencadeado por esse excesso de contaminantes. A gente chama isso de xenobióticos, que são contaminantes ambientais. O bisfenol é um dos maiores contaminantes e eu acredito sim que ele possa estar agindo no organismo, fazendo um prejuízo da taxa metabólica basal e diminuindo a perda de peso. Então, ser
ser uma dificuldade, ele ser um fator que também dificulte a perda de peso. O bisfenol, quando a gente ingere, ele vai para onde no nosso corpo? Ele é acumulado nas células adiposas, então quanto mais célula adiposa a pessoa tenha, sugere-se que esse bisfenol também se acumule aí. O efeito cumulativo dele é a longo prazo, então quanto mais exposição você tiver a esse componente, maior é o acúmulo total desse componente também no corpo humano. O importante é a gente ter uma alimentação saudável, uma boa nutrição, estar com o fígado bem em dia, para que a gente consiga eliminar, porque ele é naturalmente eliminado. Então, quanto menor a exposição e quanto mais nutrido, mais saudável você tiver, menor é o efeito dele também no teu organismo. Agora, não existe um exame que possa dizer que eu fui ou não contaminada pelo bisfenol? Sugere-se, os estudos sugerem que mais ou menos 90% das pessoas têm uma taxa de bisfenol no sangue. As crianças são as mais prejudicadas, bebês, é importante a gente cuidar com a questão da gestação, mas não existe um exame ainda que se possa solicitar para medir essa quantidade de bisfenol na urina ou no sangue. O importante mesmo, o que a gente alerta é que se diminua os fatores ambientais de contaminação. Para que você tenha uma exposição menor, essa exposição menor já vai diminuir a concentração no sangue e vai não ter prejuízo nenhum à saúde. Para reduzir a exposição ao bisfenol A, você pode mudar alguns hábitos na sua rotina. Troque os potes de plástico pelos de vidro. Espere o alimento esfriar para tampar o pote. Gotículas de suor contendo bisfenol podem cair sobre o alimento. Evite usar canudos e não consuma bebidas quentes em copos plásticos. Desafiar os limites impostos pelo destino e ainda encontrar no esporte uma oportunidade de resgatar a alegria de viver. Estes são alguns dos objetivos da maioria dos praticantes de tênis em cadeira de roda, modalidade para portadores de necessidades especiais que mais cresce no mundo. Juscelio, o que o tênis representa para ti? Representa tudo, né? Porque a gente vem para fazer atividade esportiva e ajuda, né? Participar com os amigos e é muito legal. O que mudou no seu dia a dia? Mudou tudo, porque aí tu tens o compromisso de vir. Tu já sabe, aquela hora tem que vir. E como aqui a gente treina das 3 às 6, então tu já tem aquele horário fixo. Aí já chega aqui, o pessoal já tá, a gente vai pegar a cadeira, um ajuda o outro, é bem legal. Além dessa integração, essa amizade, te trouxe benefícios físicos e psicológicos? Bastante. Dá mais ânimo de viver e essas coisas, de sair de casa, né? Charles, o que o tênis representa para você? Vida, oportunidade de sair do sedentarismo e foi muito importante na minha vida na questão psicológica, né? Da aceitação do acidente, da deficiência e a superação. E o esporte num todo mexe com a nossa vida, né? A perspectiva passa a ser outra, a gente acha que nunca vai mais conseguir praticar o esporte e a gente começa a encarar a vida de outra forma e de um jeito saudável. É uma superação. É uma superação. Todo dia, como a vida de todo mundo, os obstáculos são feitos para ser quebrados. E foi mais um no meu caminho e a família apoia bastante. E a oportunidade agora, até de dar uma entrevista dessa, mexe um pouco com o nosso ego e traz uma alegria diferente. A deficiência torna a gente um pouco sedentário, né? E o esporte faz com que a movimentação do corpo produza algumas substâncias que vão melhorando seu condicionamento físico. E isso é fundamental, acho que na vida de qualquer um, não só da pessoa que tem a necessidade especial, mas como qualquer pessoa. O que mudou em você, na sua vida, depois que você começou a praticar? Consigo manter um condicionamento físico razoável, né? Manter o peso, apesar de eu ter passado 50 anos. Também o aspecto assim emocional, né? Porque eu vivia muito em casa, né? Muito depressivo. E agora eu me sinto bem melhor, né? Você indica para quem está, de repente, na mesma situação que você? Com certeza. E infelizmente, pouca gente aproveita isso, né? Nós poderíamos ter mais gente aqui praticando tênis e outros esportes que são oferecidos para deficientes físicos, mas são poucos. Eu indico, eu recomendo e gostaria deficientes físicos, mas são poucos. Eu indico, eu recomendo e gostaria que as pessoas viessem, né? Compartilhar
dessa atividade. A vida muda. Com certeza, muito, bastante para melhor. E como é que é para você treinar esses super atletas? Na verdade não tem diferença nenhuma em treinar jogador de competição convencional, infantil, juvenil, profissional e eles. A diferença na verdade é a cadeira, mas a disciplina, a determinação, o esforço todo, toda a força de vontade é o mesmo. O horário tem que chegar na hora, senão também leva uma bronca do treinador. Agora você como treinador, além da parte física, o que você vê de evolução emocional desses atletas? Eles começam a ficar um pouco mais independentes, né? Eles conseguem ter uma vida mais ativa, de poder vir até o treino. Vários jogadores, todos eles vêm sozinhos até aqui, vão embora sozinhos e conseguem ter uma independência maior assim, em relação a quem nunca pratica atividade física, ou está mais em casa, mais sedentário. Isso é bem importante para eles poderem realmente ter uma convivência normal, não tem muita diferença. Kátia, há quanto tempo que você começou a jogar tênis? Bom, eu comecei faz 4 anos, depois que eu me acidentei, faz 5 anos meu acidente. E depois do acidente que eu comecei a procurar esporte, para não ficar, tipo assim, em casa, né? Trancada, sei lá. Então, a gente acha no esporte uma forma de a gente se divertir mais, entende? Não mais pela saúde que a gente diz, que a gente tem que se tratar, que a gente tem que fazer tudo, mas o esporte ele alimenta a gente, ele deixa a gente mais à vontade, mais distraída, mais descontraída. Mas te traz mais saúde também. Com certeza, com certeza. E além dessa saúde, que benefícios emocionais te traz? Ah, bom, o esporte é tudo, traz alegria, traz paz, traz harmonia, traz o convívio com as pessoas que têm essas mobilidades, não pode dizer, não é deficiência, né? A gente vê que tem pessoas que têm muito mais problemas que a gente se anima mais, a gente se ajuda. Quem tem uma certa mobilidade, a pessoa deve chegar e procurar o esporte, que é a melhor coisa para se tratar. A cabeça fica sã, corpo sadio. É uma superação. Ah, bastante. E a emoção? Oh, tá vendo, né? Não precisa nem falar. Não, sim, é muito bom. Independente dos resultados, é uma vitória para ti. Está sendo uma grande vitória, uma grande conquista, uma grande superação. A gente se torna mais guerreira, não sente mais medo de fazer mais nada, porque assim, se eu com perna eu fazia, sem perna eu vou fazer o dobro, entende? Então, a gente tem que aproveitar os recursos que tem que aproveitar as oportunidades que existem, né, que estão chegando aí. E a gente tem que superar. Talvez a gente encontre umas barreiras, mas acho que essas barreiras não vão mais deixar de a gente ir para frente. A orelha é o microsistema mais estudado e desenvolvido de toda a medicina tradicional chinesa. E é por isso que a auriculoterapia é tão utilizada nos tratamentos orientais. Aqui, ela ainda é pouco conhecida. E é por isso que a Tata foi saber um pouco mais deste tratamento, que pode curar até 150 patologias diferentes. Luísa, o que é a auriculoterapia? A auriculoterapia é um microsistema de diagnóstico e tratamento através do pavilhão auricular. Funciona dentro dos mesmos princípios da acupuntura, só que através de um microsistema que é a orelha. A acupuntura ela pode ser feita através de um diagnóstico, então se observa, se avalia o pavilhão auricular, se faz a palpação, se procura pontos de dor, pontos reagentes e pode-se colocar tanto sementes, cristais, pode-se usar color, também cores, pode-se usar agulhas também, a analgesia, a anestesia é feita através de agulhas e estimulação elétrica. E pode-se usar os metais, alguns metais também podem ser usados. A gente às vezes vê as pessoas andando com esparadrapo na orelha, fica curioso o que é. É feito com sementes, são sementes específicas? Que tipo de sementes são usadas? Geralmente se usa semente de mostarda ou semente de canola. A semente de mostarda ultimamente é muito grande, não tem se usado muito, a de canola é menorzinha. Se usa cristais, pontos de banhado a ouro, banhado a prata. Pode ser usado umas microagulhas também, e tem um pesquisador que usa algumas outras sementes específicas
mas é um estudo dele, né, de fitoacupuntura, também pode ser usado. Mas cada material desse, semente, cristal, todos servem para a mesma coisa ou cada material tem um princípio, tem escolas que falam diferente, que o ouro tonificaria, a prata sedaria, o cristal seria neutro, mas de um modo geral o que se vê é que todos eles estimulam o ponto. Quais são as vantagens de fazer aurículo com semente? É um procedimento menos invasivo. Eu não preciso despir a pessoa, eu não preciso tocar no corpo dela, então a pessoa, eu posso fazer em qualquer lugar, posso fazer com a pessoa sentada, posso fazer numa ação social, por exemplo. Numa ação social eu posso fazer com muitos pacientes e com uma cadeira e o material de procedimento. Dói? Não dói, porque são sementinhas, é muito externo, né? A agulha talvez possa causar alguma sensibilidade, mas não dói. Tanto é que criança, nós temos uma resposta muito boa com crianças, porque crianças geralmente não se usa agulha, se usa a semente e eles respondem muito bem e muito rápido. Tá, e agora bem para as mulheres. A auriculoterapia emagrece? Também pode ser um coadjuvante do emagrecimento, sim. Tem muitas pessoas que fazem tratamento, claro que o emagrecimento é um conjunto de fatores, mas pode ser um bom auxílio para o emagrecimento também. É que tanto a acupuntura quanto a aurículo não tem a cura, é muito complicado. Né? A gente vai auxiliar e vai potencializar para que esse organismo se reequilibre e chegue aonde a gente quer. Então, se ela fosse uma pílula, seria tipo a pílula mágica que todo mundo sonha. Complicado falar em pílula mágica para curar, mas seria uma ferramenta muito boa, de um acesso muito fácil para que nós conseguimos uma saúde mais equilibrada e melhor. Bom dia! A nossa receita de hoje é uma tapioca com frutas vermelhas. Uma receita tipicamente nordestina, que além de ser super leve e saudável, não contém glúten e não contém lactose. Nós vamos utilizar para a receita 2 colheres de geleia de fruta, 100% fruta vermelha, mirtilo, morango picadinho e farinha para tapioca. A farinha para tapioca você pode comprar pronta ou fazer em casa. Nessa receita de hoje eu fiz em casa. A gente vai utilizar 1 xícara de polvilho doce e um pouquinho de água. Você vai acrescentando um pouquinho de água só para hidratar a farinha e mexendo que ela vai esfarelando. Acrescenta bem aos pouquinhos para não hidratar demais. Ela vai ficando essa consistência aqui, gominhos mesmo. Aí tu vai desmanchando os gominhos. Depois a gente vai passar na peneira para ficar a consistência daquela farinha que já está no potinho. Depois você vai passar esse farelinho na peneira. Vai ficar exatamente essa consistência aqui de farelinho, que é a farinha da tapioca. Nós vamos levar então a frigideira ao fogo médio e acrescentar a farinha de tapioca para fazer o pastelzinho que vai dar base à nossa receita. Só cobrir o fundo da frigideira e essa farinha vai juntar. Como ela já está umedecida, vai ficar bem o formatozinho de um pastel. Depois de uns 5 minutinhos no fogo médio, ela vai ficar pronta, vai ficar durinha, ó, ela começa a desgrudar da panela. Tá quase pronta. A gente vai agora acrescentar o recheio e montar a tapioca. Nós vamos rechear agora a tapioca com um pouco de geleia de frutas, morango em pedaços, por último, o mirtilo. O mirtilo é uma frutinha muito interessante e vai fazer toda a diferença nessa receita porque ele é riquíssimo em antioxidantes como as antocianinas e o resveratrol. Esses antioxidantes são importantes para combater os radicais livres, que são os compostos que acabam
deixando a gente mais velhinho, contribuindo aí para o envelhecimento, tá? Nós vamos dobrar essa tapioca e tá pronta para servir. Essa é a nossa receita pronta. A tapioca é deliciosa para um lanche da tarde ou como sobremesa. Super leve, você pode utilizar outras frutas também para fazer o recheio. Por exemplo, banana com canela, uma manga com coco e leitinho de coco. Todas essas receitas vão ser isentas de glúten e de lactose e uma ótima opção para quem está pensando em emagrecimento, está controlando a dieta, mas gosta de comer um docinho. Vida e Saúde dessa semana vai ficando por aqui e você pode rever os nossos programas no nosso site. Envie sua sugestão para o nosso e-mail, nos curta no Facebook e não esqueça que hoje tem Vida e Saúde no Diário Catarinense. Sábado que vem a gente volta. Até lá!